que eu sempre levo ele comigo, né? Nós temos nossos filhos a evangelizar. Uns ensinam o menino a xingar, dizer palavrão, beber, e nós judeus ensinamos o menino as coisas de Deus. Depois de desviar é problema dele. Mas a Torá diz, ensina o menino no caminho. Qual caminho? Não é o caminho do diabo, é o caminho de Deus. No caminho que deve andar. Só que ele não tem amor pelo filho que vai ensinar as coisas que Deus desagrada. Quem ama o filho vai ensinar as coisas de Deus. Eu digo, se você ensinar a verdade para as crianças, poucos vão se desviar. Eu lembro da minha mãe judia muito radical e ela me ensinou de pequeno as coisas de Deus. Você não desvia esse caminho nem para a esquerda nem para a direita, vão lhe perturbar, lhe xingar, você não mude. E graças a Adonai, até hoje minha mãezinha me ensinou, eu estou botando em prática aquilo que ela me falou, e aí o que ela disse que eu ia ser perseguido, não vamos ser perseguido. E Yeshua disse isso na Torá. Mas nós nos importamos com perseguição, senão nós estamos agradando a Deus. Aprenda isso. Você que é um servo de Deus, que vai ser, eu quero se converter, você não vai ser um religioso. Você que vai entregar a vida para Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias, seja disposto a ser odiado, incompreendido, xingado, e especialmente pelos crentes, não é pelos ímpios. Porque os crentes falsos, eles odeiam os crentes verdadeiros. Os ímpios, eu sempre falo, na boca de fumo, o menino tem mais respeito pela mensagem que eu prego do que muitas pessoas que dizem a crente. Porque eles se param para ouvir. Nunca o traficante rejeitou um floreio da palavra de Deus. Eu passei numa boca lá, tinha uns moleques lá, entreguei uns floreios da palavra de Deus para eles. Eles estavam também puxando um baseado de maconha. Aí pararam de fumar, receberam o folhetinho e botaram no bolso. Digo, lê, porque isso pode libertar você desse pecado. E as pessoas que deviam trabalhar para Deus, falar a verdade, porque só a verdade liberta o ser humano do pecado. É por isso que o diabo tentou há muitos anos, desde que a palavra de Deus é pregada na terra, ele tenta calar os profetas. Uns tentando matar, como foi na Inquisição, perseguia, obrigava os judeus, que foi o caso da família da minha mãe, os judeus sefaraditas, mas a minha mãe não cedeu, né, meus avós e tetravós, para se converter à idolatria das imagens de cultura. Uns se convertiam e outros ou morriam, outros fugiram. Foi o caso da família da minha mãe, fugiu de Portugal para escapar da perseguição da religião romana, que é o catolicismo romano. Né? Está na história, que conhece isso aqui. Né? E outros fizeram como os teus, foram apedrejados pelo nosso próprio povo Israel. Né? Você está vendo aí Israel alegre, que libertou, mas mais de 90% do meu povo não crê em Yeshua, em Jesus, que ele é o Mashiach. Mas 10% pelo menos crê que são judeus messiânicos, que é aqueles que estão espalhados no mundo todo para pregar o Evangelho. E nós não pregamos religião, nós pregamos Jesus Cristo, que é o Yeshua HaMashiach em aramaico, aquele que liberta as pessoas do pecado. Então eu já disse para as pessoas, olha, eu não engano ninguém. Seguir Yeshua, seguir Jesus, é tornar-se escória desse mundo. Seguir Yeshua, como a Torá ensina, como a Bíblia ensina, é estar disposto a ser odiado por aqueles que se dizem crentes. A maioria se corrompeu hoje, não querem mais seguir Jesus, querem um evangelho light, mas não querem renunciar ao pecado. Estão indo para o inferno de mãos e pés amarrados, e não querem largar o pecado, porque no céu não vai entrar religioso, vai entrar quem é servo de Deus, que obedece a Torá, a Bíblia, que renunciou ao pecado, que deixou o mundo, que Deus manda nós não amarmos o sistema mundano, nem as coisas que do mundo há, e se voltar para ele. E é o que eu vou pregar hoje aqui, no livro de Efésios, capítulo 5, e vamos falar sobre isso aqui. Nós temos que bater, vai dizer água mole e pedra dura, tanto bate até que fure. Nós nunca podemos desistir de pregar a palavra de Deus. Que as pessoas ouçam, que deixem de ouvir, que goste, que não goste. E Yeshua HaMashiach foi crucificado, porque ele falou a verdade para os nossos compatriotas lá, os judeus que não criam nele. Você pode tiver a Bíblia em casa aí, você pode ler lá em João 8,44. Jesus chama os rabinos fariseus de filho do diabo, que diziam, não, nosso pai é Deus, como hoje muitas pessoas, eu sou filho de Deus, não. Se você pratica o pecado, você é filho do diabo. É o que a Bíblia diz. O filho de Deus não pratica as obras do diabo. Eles falaram para Jesus, nós temos um pai que é Abraão. De fato, o nosso povo é filho de Abraão, antropologicamente falando, mas não é filho do Deus de Abraão, porque Abraão obedeceu Yeshua. Abraão viu o dia de Jesus e se alegrou. E eles crucificaram Jesus, porque Jesus falou na cara que eles eram filhos do diabo, porque seguiam uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. E essa verdade, as pessoas não estão preparadas para ouvir, mas essa é o que Jesus mandou pregar. A verdade. Para o céu, para ir para o inferno, basta praticar um pecado. Não precisa praticar muito. De acordo com a quantidade de pecado, o castigo no inferno é proporcional à demanda de pecado que o homem
pratica. Mas Deus também dá ao homem e à mulher a oportunidade de, em vida, escapar da condenação do inferno. E o nosso propósito aqui é fazer o ser humano refletir se a vida dele está de acordo com a vontade de Deus. Eu sempre falo, não se esconda atrás de uma religião para você ir para o inferno. Porque lá na Bíblia não manda seguir religião, manda seguir Jesus. Jesus nunca disse que ele veio fundar uma religião na terra. Jesus nunca fundou. Jesus é a continuidade da aliança de nosso Deus Adonai com o nosso pai Abraão. Por isso que é chamado no hebraico de Berit Hadashah, aliança renovada. Isso também é para nós judeus e para as pessoas que não são judeus. Deus não faz acepção de pessoas. Eu falei para um rapaz, olha, se tiver um homossexual que seja judeu e um homossexual brasileiro, eles morrerem sem Jesus, vão para o inferno do mesmo jeito. Deus não salva a pessoa pelo fato de ela ser judia e ser homossexual. Deus não salva um brasileiro pelo fato de ser homossexual. Não, tem que se arrepender do pecado do homossexualismo, seja judeu, seja brasileiro. Então, como a Torá diz que Deus não faz acepção de pessoa, a verdade é uma só. Ela serve tanto para nós judeus como para as pessoas que não são. E o evangelho de Yeshua é um só. Quando a pessoa ouve a verdade, se arrepende dos pecados, deixa, ele alcança a misericórdia, é o que a Bíblia diz. Aquele que é repreendido, quando a pessoa é corrigida, a palavra que nós estamos pregando aqui vai contra um pecado seu, você não tem que ficar com raiva de mim. Porque quando você fica com raiva de mim, fica com raiva de Deus. Porque foi Deus que mandou pregar, não foi eu não. Todo mundo na terra que prega a verdade, quando uma pessoa fica com raiva, aquele cara falou de não, ele falou, eu falei para o cara, olha, a Bíblia diz que quem é homossexual vai para o inferno, não sou eu. Eu estou julgando baseado na Bíblia. Quando o juiz pega um cara lá, ou um policial militar, um policial prende o cara por ato obsceno, que é o artigo 233 do Código Penal, 233 do Código Penal, pegou o cara praticando um ato numa praça pública lá, dentro de um carro com uma mulher, prende, prisão em flagrante. O juiz condena ele, o policial prendeu ele porque ele estava infringindo aquele artigo 233 do Código Penal, que é ato libidinoso. Quando nós dizemos para a pessoa, olha, você vai para o inferno, porque a Bíblia diz que é homossexual para o inferno, não somos nós que estamos condenando. É a Bíblia. O juiz julga baseado no Código Penal, usando o rito do Código de Processo Penal. Então é a mesma coisa do Evangelho. Deus é juiz. E ele não tem um culpado por inocente. Eu não sei nada do que as pessoas praticam, só aquilo que é patente. Mas Deus sabe tudo que eu e você praticamos. Nosso pensamento, o teu pensamento, o que tu faz no escondido, tudo que tu faz e no céu é tudo registrado. Porque o homem às vezes apareça uma santidade que se chama de religiosidade, mas não é aquilo que ele vive na mente. E Deus, ele olha o que está escondido no coração da pessoa e o pensamento também. E na pregação de hoje, vamos falar sobre isso. Para nós imitarmos não as coisas ruins, né, como uma pessoa pode ser servo de Deus e praticar, imitar as coisas do mundo, ter linguajar mundano, costume mundano, se vestir como as pessoas do mundo se vestem, praticar festas pagãs que a Torá condena, como eu sempre falei aqui dessa festa junina. Você que não sabe, a festa junina não é porque é no mês de junho, é um culto a um demônio chamado Juno da antiga Roma. Todo crente, todo judeu sabe disso, e muitos protestantes também sabem disso. As pessoas cultuam esse diabo, né? Como um servo de Deus pode cultuar uma festa que é feita a um demônio? Isso é pecado, leva para o inferno. E os pastores têm medo de falar. Eu nunca tive medo de falar a verdade para ninguém. Mesmo que fosse proibido no Brasil falar de Deus, eu tenho que me matar, cortar o pescoço, porque eu não paro. Deus falou, eu chamei você para isso, você vai pregar a verdade, o diabo ataca, eu digo, o diabo ataca daqui, eu me levanto de lá. Porque quem é servo de Deus, ele toma pau do diabo, mas ele não cai, porque ele está firmado na rocha. Então hoje em dia a coisa mais difícil é as pessoas pregando contra o pecado e mostrando a verdade para as pessoas. Porque as pessoas estão enganadas. No caso, eu não sabia, Rabino, que era pecado, o ferro de ferro e menina do diabo. É um culto pagão, um demônio. Até aquela fogueirinha que eles fazem, pesquisa, basta ir no YouTube e também aí no Google. Veja a origem disso aqui. É tipo futebol. Futebol também é macabro, é diabólico. Os chineses cortavam a cabeça das pessoas, chutavam de um para o outro. É um ídolo, é um demônio, tá? E cada time tem um demônio. E poucos pastores, poucos rabinos têm coragem de falar para as pessoas. Eu falo porque eu fui chamado para isso. Você vai denunciar para as pessoas, mostrar que estão enganados. Se eles não quiserem isso, o problema deles. Eles vão ouvir a verdade. Porque diante de Deus não vai ter desculpa. Deus vai julgar baseado naquilo que nós falamos. Quando alguém diz para você, olha, roubar é pecado, e você rouba,
Você não é uma inocente.